Olá, internautas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza aqui na AltV. Nosso querido entrevistado, Roberto Strumpf, ele é biólogo e parceiro fundador do Pangea, Inteligência em Ativos Ambientais. Roberto, seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila, boa tarde. O que faz o Pangea? Bom, o Pangea é uma empresa de consultoria que eu criei com alguns parceiros, né, que trabalha principalmente na formação do gestor público e privado e também na implementação de uma nova gestão que leve em consideração as questões das mudanças climáticas e serviços ecossistêmicos. Né? O grande mote da empresa é de que sustentabilidade e competitividade são coisas que devem andar juntas e não serem consideradas como a sustentabilidade um entrave para a competitividade. Né? E o nome remete ao nome Pangea, é o nome dado aos continentes quando eles eram unidos, há 300 milhões de anos atrás. Ah, que interessante. Então o conceito é que a gente vive uma nova Pangea hoje, né? Que a gente é separado geograficamente, mas somos unidos socialmente pelas redes sociais. Né? É um exemplo, por exemplo. A AltV é um exemplo, né? É um bom exemplo. A economia globalizada e também as questões ambientais hoje de âmbito global, que são as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade. Então hoje a gente vive uma nova Pangea, por isso o nome. Legal. É possível conciliar sustentabilidade com competitividade? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que não existe outro caminho a não ser esse. Né? A sustentabilidade ela precisa fazer sentido dentro da estratégia das grandes empresas e também dentro das políticas públicas. É possível conciliar sustentabilidade com crescimento? Essa é o maior paradigma, eu diria, da economia. Né? Acho que é tema de alguns livros recentes muito bons. Eu acredito que sim. Na verdade, eu não vejo como a gente viver numa sociedade sustentável tendo como o paradigma atual da economia de que a gente tem que estar crescendo sempre. Né? A mudança vai ter que ser realmente muito grande e as soluções estão em inovação profunda nos meios de produção, né, em consciência na forma de se consumir, na ecoeficiência e na inclusão do capital natural, dos serviços ecossistêmicos na economia. Né, porque hoje eles são tratados como, por não serem valorados, eles não são inclusos na economia atual. Por não serem inclusos, eles são degradados da forma como vem sendo feito hoje. Então, realmente, essa acho que é a pergunta de $1 bilhão. A gente compra a tinta, mas a gente não calcula quanto faz mal para o meio ambiente e não devolve para a natureza também o valor da madeira. Madeira fica meio ruim de falar, mas de repente do ferro, a gente extrai ferro e não paga para a natureza o ferro que a gente extraiu. Não tem para quem pagar, quer dizer, até então, né? Exatamente. Então é isso, a gente pega da natureza todos os recursos, tudo que a gente faz, tudo que a gente veste, tudo que a gente usa vem da natureza. E a gente só paga para a empresa que produziu e não paga para a natureza o que ela forneceu, né? É bem por aí, Priscila. Eu acho que a natureza, ela presta para a economia dois grandes serviços. Um de provedora de recursos, outra de receptora final de resíduos. Né? Muitas vezes alguns dos recursos, como a água, a gente não paga o que ela realmente vale. E a gente também não paga para estar jogando fumaça, por exemplo, num recipiente que é finito, que é a atmosfera. Ninguém paga por emissão de gás de efeito estufa, por exemplo, hoje. Não existe uma taxa em cima disso. É como se esse receptáculo que é a atmosfera fosse infindável. Essa era a visão do capitalismo e da economia tradicional desde sempre, principalmente desde depois da Revolução Industrial. Né? Não há limites para esse reservatório de recursos, não há limite para esse reservatório de resíduos. Então a gente pode usar da forma que a gente bem convier. Mas isso agora está provado de que não é mais a realidade. A economia linear que une esses dois polos, recursos, resíduos, né, é um fluxo de mão única. Né? Ela
por conta da intensidade do fluxo de matéria e energia entre esses dois polos, rompeu os limites do capital natural, os limites do planeta, a capacidade do planeta de se autorregenerar. A gente está já indo pelo caminho certo, pelo que eu entendi. Se as empresas conscientes e que estão com atitudes aí, elas estão com ações boas no mercado, então a gente tem uma boa perspectiva, né? Tem, né? Tem, acho que elas provam que é possível, tá. Mas ainda são a minoria, né? A minoria, mas é o começo, e o começo. Indica, eu acho que o destino de todas, né? Acho que sim, sim. É o que eu acho também. Uhum. Você acha que em quanto tempo para as empresas... Porque assim, você disse, pelo bem ou pelo mal, todas vão acabar seguindo esse caminho. Eu quero saber em quanto tempo você acha que vai haver essa nova consciência geral. Pergunta difícil, né? Não, mas assim, a resposta não precisa ser exata. Pode ser, acho que em 3 anos ou daqui a 100 anos. Eu acho que quando a gente tenta fazer uma modelagem para o futuro, cabe olhar um pouco o que aconteceu nos últimos anos, né? Da Rio 92 para cá, 20 anos. Se tem uma coisa positiva que aconteceu, é a consciência da sociedade civil, o engajamento da sociedade civil no tema, né? E eu vejo isso como a revolução ainda silenciosa acontecendo de baixo para cima, bottom up. Já que os grandes tomadores de decisão ainda não colocaram isso como prioridade, pelo menos a base, né, a sociedade civil já tem isso como prioridade. E agora é importante que emerja essas ideias e que realmente haja uma pressão para que os tomadores de decisão mudem um pouco. Então, da Rio 92 para cá, cresceu-se muito a consciência e o engajamento da população. E para esse engajamento, essa mobilização subir, talvez mais 20 anos seja necessário. Só que 20 anos é muito tempo, né? Dada a urgência que a gente tem para a mudança. É por isso que eu acho que a mudança principal, infelizmente, vai acontecer não por bem. O por bem seria acontecer agora, né? Já não aconteceu, né? Então, quer dizer, a gente vai nas próximas décadas, até meados desse século, eu acho, já começar a sentir crises geradas por racionamento de água, racionamento de alimento, que são coisas muito mais importantes do que o petróleo. Já tiveram muitas crises por causa do petróleo. Você imagina quando vier uma por causa de água potável ou por causa de alimento. Então, eu acho, sim, infelizmente, que é bem possível que hajam conflitos, é bem possível que hajam refugiados climáticos, né? E uma vez que tem refugiado, quem vai receber essas pessoas? E, enfim, eu gostaria de dizer que até 2050 a gente tem uma transição total. Você acha dos documentários, inclusive recentes, que foi veiculado no Discovery Channel, se eu não me engano, acho que é Discovery, e também numa emissora brasileira grande, dizendo que o aquecimento global não existe, que existe o aquecimento sim, e alteração, mudanças de clima na Terra, mas isso é uma coisa cíclica e acontece de tantos em tantos milhões de anos, e que o homem não faz nem coceguinha, e que o que a gente faz não afeta o planeta? Bom, acho que primeiro é importante a gente dizer que a ciência funciona assim, né? A ciência funciona por paradigmas e quebra de paradigmas. É importante que existam pessoas sempre questionando teorias científicas, senão não seria ciência, seria religião, certo? É assim que sempre se construiu. Hoje, 99% dos cientistas do mundo acreditam que há sim uma mudança climática antropogênica. Qual que é a diferença? Óbvio, a Terra já foi muito mais quente, já foi muito mais fria durante seus 4 bilhões de anos. E também, para o futuro, ela vai mudar e vai ser mais quente e mais fria. Só que isso em escalas geológicas, mudanças que demoravam milhões de anos para acontecer. A diferença é a escala de tempo. Hoje o homem está provocando uma mudança na atmosfera, uma mudança na biosfera, de proporções em que
A escala de tempo é biológica, né? Na escala da minha vida, da sua vida, a gente vai viver 80, 100 anos, muita coisa vai acontecer, e o grande problema é que as espécies, animal, vegetal, todas as espécies, elas, através da teoria da evolução, né, que é mutações gênicas e adaptações a novas situações, não dá tempo delas se adaptarem. Então elas se extinguem, o que torna o problema ainda maior. Então, a minha opinião é que existe sim uma mudança climática antropogênica, que ela causa uma mudança cuja a rapidez é sem precedentes. Essa rapidez sem precedentes vai causar extinções de espécies e vários outros problemas. E se tem gente falando que isso não é verdade, que prove o contrário. Uma vez que provarem o contrário, a gente discute, mas eu acho muito difícil. Existem hábitos, né? O consumismo é um hábito terrível que é totalmente contra o meio ambiente. Produções descartáveis, né? Obsolescência programada. Quais são os hábitos que deveriam mudar, que são totalmente contra essa nova era? Eu acho que tem uma tendência interessante no setor privado, que é a desmaterialização, né? Ao invés de você ficar vendendo, por exemplo, o copinho descartável, venda um copo de vidro bonito e bom e venda junto o serviço de lavar esse copo para o cliente. Por exemplo, um exemplo pequeno. Você deixa de ter que produzir milhares e centenas de copos de plástico, você vende um copo que custa mais caro, que tem um valor agregado maior, e junto a esse copo um serviço que torna esse copo melhor do que usar, por exemplo, o copinho descartável. A gente está longe disso ainda, eu sei, mas é um caminho. Roberto Strumpf, ele é biólogo e parceiro fundador do Pangea, Inteligência em Ativos Ambientais. Mais uma vez, obrigada, Roberto. Obrigada a todos vocês que assistiram. Eu espero vocês com Fiscais da Natureza na próxima quinta-feira aqui. Beijo, até mais.